Vamos lá, Josias. A importância da divulgação desse vídeo, a gente falava ontem dele, hoje ele está aí para que a sociedade brasileira tenha acesso, né? Isso é muito importante, as pessoas podem ver como isso foi tramado. Essa primeira fala, Josias, dele, é preciso reagir agora. Alguém tem dúvida que a esquerda vai vencer? Primeiro é preciso realçar que é muito inusitado isso, né? Um vídeo registrando uma reunião do golpe, né? Isso é coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro presenteou a historiografia nacional e a Polícia Federal com um vídeo do golpe. Isso é muito inusitado, né? E ele, evidentemente, já estava pressentindo a derrota. E nas declarações dele, ele deixa muito claro isso, né? Se a gente reagir depois, vai ter um caos no Brasil. Como vimos, houve de fato um caos no Brasil, mas o caos teve as digitais do Bolsonaro. A guerrilha a que o presidente fez referência, ela se apresentou, mas era uma guerrilha bolsonarista e invadiu lá os prédios dos três poderes. Então, esta reunião e tudo que decorreu dela, esse tipo de declaração que o Bolsonaro aqui escancarava, mas que insinuava tudo isso em público, disso resultou o 8 de janeiro. Então, foi mais ou menos premonitória a declaração do Bolsonaro nesse trecho, Fabiola. Você, Thales, é curioso, ele fala, né? A gente pode ter 80% dos votos, mas alguém tem dúvida de que a esquerda vai vencer? Ele querendo falar aí que a eleição vai ser fraudada, né? É como ele está estimulando as pessoas. E nesse primeiro, ele fala: é preciso agir agora, é preciso agir agora. Ele convocando as pessoas a uma ação, né, Thales? Pois é, eu fiquei um pouco, estranhei um pouco tanto desespero do Bolsonaro. E aí, eu fui pesquisar para tentar contextualizar por que ele está com esse desespero. E eu notei o seguinte: que as pesquisas eleitorais é que acenderam em 2022 esse desespero golpista do ex-presidente. Na época, as pesquisas apontavam o risco de vitória de Lula ainda no primeiro turno da eleição presidencial. A reunião ocorreu no dia 5 de julho de 2022, né? Poucos dias antes, no dia 23 de junho, por exemplo, o Datafolha divulgou um levantamento apontando que Lula venceria naquele momento, no primeiro turno, com 53% dos votos válidos, mais do que a soma de todos os outros concorrentes. O Jair Bolsonaro ficaria com apenas 32%. A pesquisa apontava que Lula tinha 47% das intenções de voto, Bolsonaro 28% e Ciro Gomes 8%. O resto estava lá atrás, traço, etc., 1%. Então, isso é o contexto. É interessante a gente notar esse contexto pelo desespero. Teve até uma das gravações que ele citou o Datafolha. Ah, vocês estão vendo Datafolha, não sei o quê. Então, não era... Ele sabia que, sem fraude nenhuma, ele já estava perdido, estava às vésperas de perder no primeiro turno. E aí ele resolveu tentar fazer uma virada. Vou tentar dar uma virada nesse jogo. Daí a tal PEC das benesses eleitorais, como ele mesmo, numa das gravações, lá, numa das conversas reveladas, ele chamou de benesse, PEC das benesses. A Câmara aprovou a PEC naquele mesmo mês, no dia 13. Ministros que haviam sido eleitos já tinham sido mandados de volta ao Congresso para cuidar de suas eleições, da campanha do Bolsonaro a presidente e para votar a proposta de emenda à Constituição, que era decisiva. Senão, o Bolsonaro perdia no primeiro turno. Vejam que a Tereza Cristina, o Rogério Marinho e outros já não estavam na reunião do dia 5. Estava lá o Paulo Guedes, que era o articulador das benesses. A emenda constitucional, cujo projeto agora podem chamar de PEC do desespero, aumentou o Auxílio Brasil de 400 para 600 e o valor do Vale Gás de 120 a cada 2 meses a menos de 90 dias da eleição, entre outras benesses. Quer dizer, o Bolsonaro estava desesperado. Se
daí para diante, só o golpe de Estado. Ele começou a preparar. E essas revelações de ontem e agora desse vídeo mostram o seguinte, que a defesa fica dizendo não houve golpe. Se não houve golpe, não houve crime. Não é nada disso. Estava havendo golpe. Essas gravações todas mostram que estava havendo golpe. E eu acho é essa conclusão que já chegou o Alexandre de Moraes. Daí porque ele está prestes a fechar o inquérito. Não vão prender o Bolsonaro agora, porque poderia levantar alguma brigalhada, mas já está decidido o futuro do Bolsonaro, porque está tudo comprovado. Não tem quase nada o que comprovar. Só o Alexandre de Moraes está esperando só para, segundo me disseram alguns juristas, só para robustecer um pouco mais o processo. Mas já está no final. Acabou.